Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso, do Deus vivo, Todo-Poderoso, aquele que vive e que reina para todo sempre. Eu tenho um recado extraordinário para passar para você. Deus mandou direto para você. Você sabe que nós estamos vivendo num mundo capitalista, onde quem está mandando atualmente praticamente é a ganância, é a avareza, é o dinheiro, é a inveja. Isso aí que praticamente, porque na Bíblia fala que o mundo ele já é do maligno. E o Satanás, ele sabe que já está perto do fim dele e ele está arrastando milhões e milhões e milhões de pessoas que servem a Deus, entre aspas. Porque quando a pessoa é alicerçado na rocha, quando a pessoa tem verdadeiramente um conhecimento com Todo-Poderoso, ele não deixa se levar. No mundo, claro que nós íamos ter aflições, porque Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo que eu venci o mundo. Mas o povo de Deus está totalmente corrompido pela ambição, pela ganância, por tudo que vem através de fins financeiros. Até brincadeira as pessoas estão fazendo com a palavra sagrada. Estão brincando demais com a palavra de Deus e vai pagar um preço. Às vezes as pessoas não querem ouvir o que Deus manda falar. As pessoas preferem receber falsas profecias, porque às vezes tem mulheres e homens de Deus que realmente Deus levanta como profeta e a pessoa recebe do trono do Deus vivo e passa. Mas tem milhões e milhões de mentira. Tem milhões e milhões de pessoas querendo se beneficiar do Evangelho, brincando com a palavra sagrada. E Deus está de olho em você. Se você analisar aí, na internet, está cheio de gente brincando com a palavra sagrada. Você sabe, com inveja de um, com inveja de outro, essas pessoas não servem a Deus e nunca conheceram Jesus, nunca foram convertidas. São totalmente atores e atrizes convencidas, porque de Deus não tem nada. Porque Deus fala que sem santidade, aonde tem inveja, aonde tem mentira, aonde tem engano, aonde tem gente querendo passar os outros para trás, Deus não está nesse meio. Só que o povo, realmente, na real da história, o povo está urrando, precisando da palavra de Deus. E não tem nenhum tipo de sabedoria para discernir quem é e quem não é, porque para a pessoa discernir quem é e quem não é, só quando a pessoa tem o Espírito Santo de Deus. Deus mostra em Oséias 4,6, fala: o meu povo perece por falta de conhecimento, conhecimento da palavra sagrada. Não é outro tipo de conhecimento, não, é conhecimento da palavra de Deus. Você pode ter uma cadeira influente, pode ter um cargo influente, pode ser formado nisso, pode ser formado naquilo, você pode ser uma pessoa da mídia conhecida mundialmente, você pode ser quem for. Se você não tiver conhecimento da palavra de Deus, isso nada vai adiantar para a tua vida. Nada vai adiantar para a tua vida. Você pode viver aqui na terra numa situação privilegiada, mandando e desmandando, prejudicando quem você quiser e quem você não quer, só que diante de Deus tu vai pagar um preço terrível.
Em Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Se tu não perecer aqui, tu vai ter uma vida de luxo, porque Deus prometeu, a vida abundante é promessa de Deus. Mas tu vai ter uma vida abundante aqui na terra, e quando tu fechar os teus olhos, você vai ver onde é que você vai acordar. Porque na Bíblia fala que o fogo nunca apaga e o verme nunca morre, que o inimigo anda ao nosso derredor, bramando como leão, para quem possa tragar. Você presta muito bem atenção se você é ou não é da fé, da família cristã, se posiciona e se conserta urgente, porque Deus está de olho em você. Esse tipo de pessoas que estão querendo atrapalhar a vida de outro, que estão querendo, com o espírito do inferno de inveja, atrapalhar a vida de outra pessoa, Deus está de olho em você. Deus vai ter um particular com você e você não queira cair na mão do Deus vivo. Porque Deus fala, a horrenda coisa é cair na minha mão. Se você conseguir cair na mão de qualquer tipo de pessoa, na mão do inimigo, Deus tira. Mas se você cair na mão de Deus, ninguém tira. Ninguém tira. Você vê que aí na internet está cheio de gente querendo colocar o outro para trás, com inveja, porque Deus dá uma inspiração para uma pessoa, e as pessoas ficam com inveja, copiando legenda, brincando com a palavra sagrada. Missionários, missionária, a internet está cheio aí, porque agora até virou moda, os pastores, os evangelistas, os profetas, a maioria é pastor que se diz profeta, missionárias e missionários que não tem nada de missionário, não tem nada de missionária, não tem nada de profeta que se diz pastor, que se diz isso, não tem nada, porque quando você tem a inspiração do Espírito Santo, você não precisa ficar copiando legenda de ninguém. Você não precisa ficar copiando, querendo tomar a posição de outro que está numa posição de destaque. Não precisa. Não precisa disso, porque o próprio Deus, ele te inspira e te dá a inspiração para você pregar a palavra dele. Só que o mundo que nós estamos vivendo está cheio de gente aí, que Deus vai ter um particular, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, que Deus mandou te falar que o namorado de fulana está chegando, que o namorado de ciclana está chegando, que Deus mandou te falar que vai ter um privado. Agora virou moda, agora até os pastores com o telefone na mão, vai ter um privado com não sei quem. Vocês têm que se consertar diante do Deus vivo e parar com brincadeira, porque com Deus ninguém brinca. Não adianta ficar brincando com as coisas sagradas. Se converte realmente e começa a fazer a obra de Deus direito, sem brincadeira. Você sabe que o Moisés foi usado por Deus para tirar aquele povo do Egito. Deus sempre falou com Moisés, Deus constituiu ele um líder. O líder, o Moisés, tinha o chamado de Deus para tirar aquele povo. Ele era o líder. Deus usava ele tremendamente. E aquela situação que Deus falava muito com ele, aquela situação gerou uma inveja entre os irmãos de Moisés. A Míriam, que era profetisa, e o Arão. Eles quiseram fazer uma rebelião, é que nem agora na internet. Deus dá um dom de profecia, de palavras reveladas para uma pessoa, e dezenas e dezenas de pessoas, aí eu acho que até mais, ficam com inveja, se rebeliando, querendo tirar a pessoa de uma posição que Deus levantou, Deus capacitou. Não adianta que você não vai conseguir. Não adianta você querer ficar imitando feito papagaio o que a pessoa fala, imitando feito papagaio o que a pessoa, as legendas de inspiração que a pessoa coloca aí no canal dela, ou dele. Não adianta que você não vai conseguir atrapalhar. Fica copiando para querer pegar visualizações no lugar da pessoa, querendo atrapalhar o lugar da pessoa. Não adianta, porque Deus já está de olho em você. Você não vai passar dessa situação onde você está.
Não adianta você querer ficar copiando. Se tu realmente é de Deus, pede Espírito Santo, pede para o Espírito Santo te dar uma inspiração, que tu vai ter as tuas legendas, tu vai ter o que você quiser, Deus vai te dar para você colocar aí no seu canal. Não adianta querer atrapalhar a vida das pessoas, querer copiar, não adianta. A pessoa coloca uma legenda, daqui a meia hora, um fica esperando o outro entrar para tomar o lugar de outro, para tomar as ovelhas de outro. Deus não está nesse meio, é mentira. E mais bobo ainda é as pessoas que te seguem, porque se pedir a Deus para abrir os olhos de quem você está seguindo, Deus vai abrir imediatamente. O que você está visualizando aí é tomar as visualizações de outra pessoa, é tomar porque Deus deu sabedoria para todos. É para todo mundo que o sol aparece. Só que tu tem que andar de acordo com a tua situação. Não adianta tu querer queimar para passar na frente com inveja, querer ficar empurrando empurrando o outro, mentindo dali, que Deus me revelou, que é tudo mentira. Só uma pessoa sendo cega espiritualmente que sabe que isso aí é mentira, que te acompanha. Agora virou moda. A pessoa lança uma legenda que Deus dá inspiração, daqui a pouco tem 200, 300 pessoas copiando a mesma inspiração para o canal crescer. Você não vai passar disso, não adianta. Não adianta. E Deus já está providenciando um particular com vocês. Vocês estão brincando com a palavra sagrada. Você sabe que o Moisés foi vítima de inveja, ele foi invejoso porque Deus falava muito com ele, Deus dava muita inspiração para ele, ele falava direto com Deus. E a Miriam e o Arão, o que aconteceu? Eles fizeram uma rebelião para atrapalhar o lado do Moisés. Só que a rebelião não prosperou, porque Deus vê tudo. Deus, ele sabe o que você está fazendo, ele sabe o que você está querendo com inveja atrapalhar a outra pessoa que está pregando a palavra dele, ele sabe que você está copiando tudo que a pessoa faz, não é para pregar a palavra não, é para atrapalhar o lado dessa outra pessoa. Mas você sabe que Deus já está de olho em você, Deus já está te vendo. Não adianta você fazer isso aí não, que você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Ontem eu estava assistindo uma reunião, uma pessoa aí da internet colocou uma legenda sobre você, sobre que Deus ia chamar uma pessoa num privado. Quando foi no outro dia, eu vi quase 7 ou 6 pessoas com essa mesma legenda, com inveja da pessoa, porque colocou essa legenda de inspiração pelo Todo-Poderoso, a pessoa colocou no canal dela também a mesma inspiração, a mesma legenda. Agora é os caras que se dizem ser pastores, ser bispo, ser apóstolo, ser isso e aquilo, copiando uma coisa que Deus está dando para outra pessoa. Deus está vendo e não está gostando e vai ter um particular com você. Porque ele chamou, naquela época, ele chamou o Arão, chamou a Miriam, que era profetisa. A Miriam era profetisa. E Deus marcou um particular com eles na tenda da congregação. Tiveram que se reunir todo mundo e foram ter um particular com Deus. Esse mesmo Deus vai ter um particular com você que está brincando com as coisas dele, com as coisas sagradas, e está querendo atrapalhar o lado da pessoa que está pregando a palavra verdadeiramente de Deus. Você sabe o que aconteceu? Deus, ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele não tem os seus escolhidos. Ele sabe o que você está fazendo.
Ele sabe o teu pensamento, que você está atrapalhando. Essas missionárias, missionário que se diz pastor, que se diz missionária, tudo entre aspas, que não tem nada de missionária, nem missionário. Quando a pessoa tem realmente que está pregando a palavra de Deus, a pessoa não quer atrapalhar o lado de ninguém, não. Porque tem umas pessoas aí que esperam a pessoa entrar no YouTube, fica esperando. Quando a pessoa entra, ela entra também. Você está perdendo o seu tempo. Porque se Deus levantou essa pessoa para colocar de linha de frente, ela vai ficar de linha de frente sempre. E você vai ficar feito um perseguidor atrás, porque o lugar de perseguidor é lá atrás. Não adianta essa ambição. Se fosse ambição para pregar realmente a palavra de Deus, tudo bem. Mas é ambição por meios financeiros, ganância, inveja. É o recado que Deus está mandando eu falar. Escuta quem quiser. Quem não quiser, desliga, sai do canal, faz qualquer coisa. Mas é o que Deus está mandando eu falar. E você sabe o resultado da Miriam, que estava com inveja do Moisés? O Arão ainda passou batido, mas a Miriam ficou leprosa imediatamente quando Deus mandou ela se afastar de dentro da tenda da congregação. Ficou leprosa e teve que se afastar do arraial onde ela estava. Porque no arraial onde ela estava, a pessoa que era leprosa não podia morar. Deus está de olho em você. Do jeito que aconteceu com a Miriam, vai acontecer contigo. Ou você está pensando que está passando despercebido? Os olhos de Deus passeiam por toda a terra, contemplando os bons e contemplando os maus. Não adianta querer falar que está fazendo a obra de Deus. Você pode enganar milhões e milhões de pessoas que estão necessitadas, querendo ouvir a palavra de Deus aí na internet e são inocentes. As pessoas não têm nenhum tipo de sabedoria para saber quem é e quem não é. Afinal de contas, a palavra de Deus é viva, eficaz e poderosa na terra e ela não volta vazia. A partir do momento que tu abre esse livro sagrado, ele fechado é um livro comum, mas ele aberto é o próprio Deus falando na terra. A partir do momento que você abre, pega um versículo desse aqui e imediatamente Deus se manifesta com o poder. Porque ele não pode ir contra a palavra dele. E Deus já está de olho em você. Você que fica perseguindo as pessoas. Faz a obra de acordo. Porque senão, tu vai ter um particular com Todo-Poderoso. E se ele se apresentar a você, não fique brincando com a Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo era um perseguidor de cristão. Ele matava os cristãos. Ele mandava matar as pessoas que serviam a Deus. Até que um dia na estrada de Damasco, Deus teve um particular com ele. Se apresentou imediatamente a ele. Se você sabe o que foi que aconteceu com ele, se você conhece a palavra de Deus, você sabe. Imediatamente ele ficou cego dos dois olhos. Deus é misericordioso. Depois chamou Ananias para ir na casa dele, para orar por ele, para ele voltar a enxergar. E depois disso aí para cá, ele teve que se converter realmente. Ele teve que se converter realmente. Não brincar com a palavra sagrada. Ele era um doutor da lei na época, ele era um doutor. O Paulo de Tarso. Imediatamente ele teve que se converter, ele teve que parar com aquela perseguição que estava perseguindo o povo de Deus. Você cuidado na sua vida com essa perseguição que você está perseguindo as pessoas que estão pregando o Evangelho. Você vai pagar um preço caríssimo. Te arrepende imediatamente, mas te arrepende, não brinca com arrependimento, porque às vezes a pessoa se arrepende, amanhã está fazendo a mesma coisa, se arrepende, amanhã está fazendo a mesma coisa. É um arrependimento direto do trono com ele, porque ele sabe quando tu está se arrependendo ou não. Não brinca em querer perseguir as pessoas que estão pregando a palavra de Deus, principalmente você que está fingindo que está pregando, porque Deus fala que sem santidade ninguém vê a ele. Isso aí é tudo
atrizes e atores que estão aí com a Bíblia na mão, querendo pregar a palavra de Deus, entre aspas, para se beneficiar de visualizações, se beneficiar do YouTube. De pregador e pregadores não tem nada. Missionários e missionários também não tem nada. Porque Deus não está no meio, onde tem mentira, onde tem engano, onde tem perseguição, onde tem inveja, olho gordo. Não adianta que Deus não está nesse meio. Deus não trabalha no meio da sujeira. É o que Deus mandou falar. Daquele dia para cá que Ananias foi orar pelo Paulo, ele voltou a enxergar. Deus falou: Ananias, vai lá, aonde o Paulo está, ora por ele, coloca a mão na cabeça dele, ora por ele, que ele vai voltar a enxergar. Ananias falou para Deus, o Senhor sabe que aquele homem era perseguidor, eu vou orar por um homem desse aí, eu não sei o que é que ele vai fazer comigo, porque ele matava as pessoas que servem o Senhor. O Senhor sabe muito bem como é que ele é ruim. Deus falou: não, você vai ter que ir. Imediatamente Ananias obedeceu e foi lá, orou por ele. Ele voltou a enxergar. E daquele dia para frente, ele realmente se converteu ao Todo-Poderoso. E foi o homem que escreveu mais epístola na palavra sagrada. Que Deus falou, ele vai ver como que se sofre pelo Evangelho. Agora ele vai me conhecer realmente e vai ver como é que a pessoa vai sofrer para conhecer o meu Evangelho. O rei da coisa é cair na mão do Deus vivo. Presta atenção que Deus já está totalmente de olho em vocês que estão brincando aí na internet com a palavra sagrada. Ele vai ter um particular com você. Não fique pensando que aquele Deus de antigamente era um, de hoje é outro. É o mesmo Deus. E ele está vendo tudo que vocês estão fazendo com a palavra dele. Estão brincando para se beneficiar com a palavra sagrada. O recado foi dado. Foi o que ele mandou falar para vocês. E se você não conhece Jesus, imediatamente você cuide de aceitar Jesus Cristo. Não é forçado que Deus fala, que é pelo Espírito Santo de Deus. Não é por muito falar. Mas te conserta urgentemente e aceita o Todo-Poderoso. Porque só tem um caminho para você chegar ao Pai. Não adianta você querer arrodear, querer pular muro, atravessar a fronteira para conhecer a palavra de Deus, para conhecer Jesus. O caminho é Jesus. O Tomé perguntou para Jesus: Jesus, que caminho que nós devemos tomar? Jesus falou: Tomé, o caminho sou eu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Imediatamente você começa a fazer o que Deus está mandando te falar, porque você não sabe se você vai estar aí amanhã. Se você fechar os olhos do jeito que você está aí, você vai direto para um lugar muito desagradável, que eu não gosto nem de falar, mas é bom às vezes de falar para a pessoa se tocar e obedecer. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta tu estar em ministérios e ministério, acompanhando apóstolo, acompanhando bispo, acompanhando live, acompanhando isso aqui, se tua alma praticamente está dentro do inferno. Porque se tu não aceitar Jesus, não se converter realmente, você não vai ver o Todo-Poderoso. Você vai ter que passar por 3 estágios urgentemente se você aceitar esse caminho. Você vai ter que se arrepender das tuas práticas do mundo, você vai ter que se converter realmente e você vai ter que obedecer. Se você não passar por esses 3 estágios e se batizar, na real da história, você está sendo convencido. E os convencidos não entram no reino de Deus não, hein? Deus fala que sem santidade ninguém vê a Ele. Obedece o que Deus está mandando te falar.
Aquele que for batizado será salvo, e o que não for já está debaixo de uma condenação terrível. Você não queira morar com o inimigo, porque você já imaginou você morando com o inimigo? E lá não é só inimigo não, meu amigo. Lá é onde o fogo nunca apaga e o verme nunca morre. Tu vai ter tormento 24 horas se tu não escutar esse recado. Tá aqui o recado que Deus mandou te entregar. Obedece quem manda, quem pode. Deus manda tudo. Ele mandou falar. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O recado foi dado. Aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida. Procura um ministério que Deus vai abrir os teus olhos e vai te mostrar, porque está difícil. Procura um ministério para tu se batizar. Aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Se você tem tua família, procura você, porque você é o cabeça da casa. Deus vai usar você para salvar a tua família. Crê no Senhor Jesus que será salvo tu e tua casa. É a promessa de Deus para a tua família. O recado foi dado. Aonde esse vídeo chegar, você faz um favor para mim. Eu não estou te pedindo dinheiro, eu não estou te pedindo nada. Eu quero só que você compartilhe essa mensagem, leve, porque essa hora tem muitos e muitos milhões de pessoas descendo a sepultura aí sem a salvação. E as pessoas que são da fé se consertam urgentemente, porque o demônio, ele anda ao nosso redor, bramando como um leão para quem possa tragar. Do jeito que Deus está de olho em você, o inimigo também está. Cuidado, cuidado com a brincadeira com o evangelho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou fazer uma oração agora. Você compartilha essa mensagem, entra no canal, deixa o teu like, compartilha e se inscreve no canal, porque a partir do momento que você está se inscrevendo, essa mensagem vai ser distribuída, compartilhando. E o YouTube vai saber que você gostou desse recado duro, porque é duro mesmo. Quem quiser escutar, amém. Que Deus fala, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se você obedecer, Deus vai te abençoar. Se você travar o coração e não querer nem olhar, é você e o Todo-Poderoso, eu não posso fazer nada. Eu vou fazer uma oração para Deus te proteger, para Deus quebrar todas as amarras, para Deus tirar essa inveja do inferno, esse olho gordo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confio, porque ele me livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. Do teu escudo, broquel, não temerás o pavor da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meu dia. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios, porque fizeste do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma do inferno chegará à tua casa, porque aos seus anjos o Senhor da ordem a teu respeito, para te livrar de todo mal. Com as mãos ele segura, para que não tropece com o teu pé em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou. Eu poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e mostrarei a minha salvação. Você vê que Deus é tão misericordioso que nessa oração poderosa, que é uma das orações mais poderosas da Bíblia Sagrada, é o Salmo 91, essa oração ele fala que eu vou te livrar e cobrir de honra, porque honra e glória pertence ao Deus vivo. Eu vou te livrar e cobrir de honra. Vida longa ele vai te dar e vai mostrar a salvação. Por isso que ele fala, primeiro lugar é o meu reino e as outras coisas serão acrescentadas. Amém? O recado foi dado. Eu sou o pastor Mário, ungido por Deus e nem por nenhum tipo de homem na terra. Foi Deus que me ungiu e me levantou para me pregar a salvação, para as pessoas parar com essa brincadeira com o evangelho, porque se brincar demais, já sabe o lugar reservado que tem, porque Deus ele não está nessa falcatrua, nessa mentiraiada, nesse rolo do inferno aí não. Em nome do Senhor Jesus Cristo, obedece, porque é Deus que está mandando. Manda quem pode, obedece
obedece quem tem juízo. Eu estou entregando o recado. Amém? Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo.